Esse crime, ele aconteceu em 1959 na cidade de Holcomb, no Kansas, no interior dos Estados Unidos, e acabou chamando muita atenção da imprensa local e também nacional. Primeiro, pela dinâmica do crime. 4 membros de uma mesma família, a família Clutter, foram assassinados de forma brutal e, claro, isso chamou muita atenção de quem era próximo da família, porque ela era muito próspera e ela era também muito querida na região, participava da vida eclesiástica e política ali da cidadezinha, além de empregar também muita gente. Isso é um detalhe bem importante para as investigações e para tentar desvendar o motivo do crime. Como esse assassinato chamou muita atenção, como a gente já comentou, um repórter bastante talentoso e muito ambicioso foi chamado para cobrir essa tragédia para a revista New Yorker, e eu tô falando do Truman Capote, que na época já era um ficcionista, um romancista muito conhecido, sobretudo pelo livro Bonequinha de Luxo, que talvez você já tenha assistido o filme, que é protagonizado pela Audrey Hepburn. Então, o Capote, que era acompanhado pela Harper Lee, que depois seria conhecida mundialmente pelo livro O Sol Também Se Levanta, foi investigar esse crime. E o que era, para ser uma investigação, uma reportagem ali de 5, 6 meses, acabou levando 5, 6 anos, porque esse livro aqui, A Sangue Frio, só foi publicado em 1965, depois de toda a reportagem que o Capote fez para New Yorker ser publicada em 4 volumes da revista. A revista, por sinal, foi muito importante para a construção do gênero do jornalismo literário ali nos Estados Unidos. E quando a gente pensa na formulação desse gênero, a gente precisa pensar também em como ele ajudou a construir uma forma diferente de narrar. Porque se primeiro você tem a narração ali a partir do lead, da pirâmide invertida, em que você coloca tudo o que é mais importante e relevante em primeiro, e você deixa detalhes supérfluos em segundo plano, a partir do jornalismo literário, você tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva de construção de uma notícia a partir dos detalhes e das minúcias. E é exatamente isso que o Capote faz nesse livro aqui. Ele vai investigar não só pela ótica da polícia, mas também a partir da vida dos próprios assassinos. E é aí que mora o grande trunfo desse livro, que é a primeira vez que a gente pode dizer assim, em que os assassinos, no caso o Perry Smith e o Dick Ricock, são ouvidos por um jornalista e têm a sua história contada. Segundo alguns detratores do Capote, ele não tinha rigor na precisão jornalística, até porque, segundo o próprio autor, ele não usava gravador e sim guardava tudo de memória, mas isso também é um pouco contestado, porque o próprio Capote era uma pessoa muito vaidosa e uma pessoa que gostava de contar algumas vantagens, e também porque, segundo essas pessoas, ele teria se envolvido com o Perry Smith, o que teria ajudado ele a ter acesso a essas informações mais privilegiadas dos assassinos. Tanto o Perry quanto o Dick, pouco antes do crime, eles estavam presos e na prisão eles conheceram uma pessoa que tinha trabalhado para os Clutter e falava que eles eram realmente muito ricos, tinham muito dinheiro guardado, podiam arrombar o cofre, enfim, essa coisa toda. A grande questão é que chegando na fazenda, tanto o Perry quanto o Dick constataram que não havia nada ali de muito valioso. Eles eram uma família realmente muito próspera, mas o dinheiro deles estava no banco. Isso fez com que os dois sentissem muita raiva, muito arrependimento, muito rancor e acabassem matando a família como eles mataram, com tanta crueldade e com muito ódio. E é aí que entra a maneira como Truman Capote narra esse crime, em detalhes. E é por isso que ele se torna o primeiro true crime da história, porque é a primeira vez também que a gente vê detalhes, minúcias do crime sendo narrados como uma história romanceada. Afinal, como a gente comentou, as técnicas narrativas do Capote vão justamente buscar no romance e na narrativa ficcional o alicerce para contar essa história. Então,